Oi. Opa, gente, boa noite. A gente vai começar hoje uma série de lives em comemoração aos 35 anos do Gregel. É, a gente está começando, então se der algum problema de áudio, a gente pede desculpa, porque a gente está aprendendo agora como usar essa plataforma. Na live de hoje, a palestrante vai ser a professora a doutora Renata Momori, formada em engenharia agronômica pela Exalc USP, possui mestrado e doutorado em solos e nutrição de plantas. Atualmente é professora no Instituto de Estudos Socioambientais na Universidade Federal de Goiás. Tem experiência na área de agronomia, com ênfase em conservação do solo e qualidade ambiental. Atualmente desenvolve estudos relativos aos solos de relevos kársticos. Pode começar, professora. Boa noite. Obrigada, Ana. Boa noite. Boa noite, pessoal. Eu agradeço ao convite do Gregel, né, para estrear essa série de lives e agradeço também a atenção e a participação de todos vocês. Bom, hoje a gente vai conversar um pouquinho, então, sobre os solos do karst, né? Eu vou trazer um pouquinho desse universo, que para alguns de vocês podem ser um pouquinho de novidade, né? Esses dois ambientes barra elementos sendo dialogados no mesmo espaço-tempo, né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão, né, dos solos do karst, né, sobre os seus atributos, uso e conservação. Então, para iniciar, a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é o solo, né? O solo é um corpo tridimensional de ocorrência natural que se desenvolve na superfície da Terra, formado pela decomposição de rochas, que suporta o desenvolvimento dos seres vivos. Então, aqui a gente tem esse primeiro alinhamento para poder discutir, né, com mais desenvoltura sobre o que é esse elemento chamado solo e tudo que ele encerra, né, quais são as suas funções, sua importância. O solo ele se situa no contato entre a rocha matriz, ou sedimentos, e a atmosfera. Ele se organiza em diversas combinações de componentes orgânicos e inorgânicos e dá suporte ao desenvolvimento de plantas, animais e os seres humanos, inclusive. Ele evolui ao longo do tempo, desde solos rasos e ricos em nutrientes, até solos profundos e menos férteis, né? Então, onde no tempo zero, aqui à esquerda, a gente tem a rocha em contato direto com a atmosfera, onde o efeito do clima, a chuva, o calor, todos esses efeitos combinados acelerar um processo chamado intemperismo, que vai começar a degradar a rocha, e vai começar os minerais primários da rocha e minerais secundários, a água, a umidade, e a partir disso começar a dar suporte ao desenvolvimento de organismos vivos. No início, uma comunidade muito pequena, restrita, extremamente adaptada, e depois, à medida que esse solo evolui, ele vai evoluindo de cima para baixo, cada vez mais espessando, né, esse perfil, até alcançar o clímax, né, que a gente chama de solo maduro, onde o solo é bastante desenvolvido, profundo, onde os minerais primários da rocha dificilmente já são encontrados, a maioria deles já foi construídos para essa comunidade, né, mal decomposta ou viva, começa esse enriquecimento dessa camada orgânica, né, camada muitas vezes umificada, e que vai dar, então, um suporte para desenvolvimento de vegetais e adequado para se reproduzir, né, e evoluir.
Oi? Oi, oi, gente, eu peço desculpas. Eu acho que a internet da professora Renata caiu, mas ela já está retornando. É o tipo de problema, né, que eu estava falando que poderia acontecer. É a primeira vez que a gente faz esse tipo de coisa. Aí, retornou. Opa, professora, Caiu. caiu? Tá certo. Caiu. Meu Deus. Gente, só um minutinho. A professora Renata tá tendo algum problema com a conexão dela. Tá ajeitando a apresentação. Jazinho a gente retorna. Quem quiser ir preenchendo, tem o formulário na descrição do vídeo, que é para poder gerar um certificado, que comprova que assistiu a live. Ele está na descrição. Semana que vem, a gente vai ter também, dia 30, às 19 horas, a live com o professor Rogério Agolda, sobre sobre sistemas hidrológicos superficiais e cársticos. Opa, professora. Ah, e quem tiver interesse, tiver alguma dúvida, pode mandar aqui no chat no YouTube que a gente vai passar a palavra para a professora no final. Todas as dúvidas vão ser repassadas, tá bom, gente? Ela tá arrumando aqui a apresentação. Ok, pessoal, acho que já reconectamos. Vocês me ouvem? Aham. Posso continuar? Posso dar continuidade? Pode. Deu certo? Está aparecendo para vocês? Ainda não, professora, mas tá a apresentação, mas ainda não carregou os slides. Agora foi. Parece que eu estou apresentando para todos. Carregou? Carregou? Carregou. O áudio tá Tá. Posso dar travando. sequência? Pode. Professora?
Eu estou. Bom, pessoal, tivemos alguns probleminhas técnicos, mas já recuperamos aqui a conexão. Se vocês estiverem me ouvindo, então a gente dá continuidade. E a gente estava comentando, então, sobre a questão da pedosfera, né? Que a pedosfera representa como se fosse a pele do planeta, né? Uma epiderme, uma camada da superfície da Terra, né? Uma camada friável, solta, né? Que tem poros, móvel no sentido que ela pode ser transportada e deslocada de um local por outro, muitas vezes pelo processo erosivo. E essa pedosfera, então, ela representa uma interface, ela é a transição entre várias esferas do planeta, né? A interface entre a litosfera, a atmosfera, a hidrosfera e a biosfera. A pedosfera ela é considerada um recurso esgotável, não renovável, porque demora muito tempo para ser formada e o processo de degradação muitas vezes é rápido, né, a ponto de não dar tempo de se recompor esse solo formado. Então, por isso é considerado um recurso não renovável. E também distribuído em diferentes ecorregiões do planeta. É considerada também uma geomembrana que isola e filtra os poluentes e apresenta uma alta fragilidade diante de impactos drásticos. Aqui a gente tem uma figurinha que exemplifica essa configuração do solo, esse contato com a rocha matriz, que está subjacente na sua base. Então, essa rocha ela vai sendo desgastada. Então, eu tenho uma zona de transição que a gente considera, chama saprólito, né? Rocha em decomposição, né? Onde a rocha consolidada perde essa característica, né? De ter esses minerais primários, os minerais começam a ser transformados, esse material começa a ser mais poroso e começa a dar condição do desenvolvimento de raízes, desenvolvimento de plantas e toda uma comunidade biótica nesse estrato superior chamado solo. Aqui a gente também tem uma outra figura que nos remete aos principais processos que ocorrem, né, no solo, para a formação do solo. Então, a gente tem um processo de transformação importante, que transforma a rocha matriz em solo. A gente tem um processo de adição, onde o solo ganha matéria orgânica, a partir da decomposição dos vegetais e dos animais, ganha água, né, pode ganhar adubo. Ele pode perder também, um dos processos de perda, pode perder água, pode perder matéria orgânica, pode perder a própria partícula mineral, né, e orgânica por erosão, por exemplo. Então, é um meio de contato entre a rocha e a atmosfera, essa interface extremamente dinâmica e sujeita, né, aos diversos processos que acontecem na superfície, né? Então, a gente chama de um sistema aberto, onde eu tenho ganhos e perdas, entrada e saída de matéria e de energia, né, a maioria do tempo. E a importância do solo, então, está relacionada com essa fornecimento de substrato e de nutrientes para a instalação e desenvolvimento da maioria dos seres vivos. E a gente tem um problema, né, que a utilização excessiva e consequente degradação vem gerando graves problemas ambientais e comprometendo a segurança alimentar global e também o habitat de inúmeros organismos que dependem diretamente do solo. Aqui a gente tem uma figurinha publicada pela FAO. A FAO é o órgão da ONU que cuida dos alimentos, né? E onde propõe mostrar todas as funções do solo. Então, eu não sei se vocês sabem, né, mas em 2015 foi o Ano Internacional do Solo. Eu acredito que a maioria de vocês já era nascido em 2015 e não ouviu falar disso. Então, isso mostra para a gente o quão pouco comentadas são as funções do solo. Né? O solo, uma das funções mais óbvias que a maioria das pessoas conhecem é a produção de alimentos. Muito nobre, extremamente importante, produzir alimentos, fibra, biocombustível, só que não é a única. Né? É uma visão antrópica,
né, do solo servir ao ser humano, mas o solo tem outras funções também. Né? O solo é o meio, é o lugar onde ocorre a ciclagem de nutrientes, né? O ciclo do fósforo, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do enxofre, vários elementos importantes passam, né, pela sapedosfera. O solo, como a gente já comentou, é o habitat de diversos organismos. O solo é importante para regular o clima, trocas de calor, trocas de gases. Pensando em sequestro de carbono, o solo é um grande reservatório de carbono. É um estoque de carbono que só perde para o oceano. Né? Então, ele é muito importante também nesse controle dos gases de efeito estufa. E o solo também ajuda a purificar a água, evitando que poluentes e contaminantes atinjam as águas subterrâneas. É nesse sentido que a gente fala que o solo tem uma função de filtro. O solo também ajuda a regular enchentes. Então, a gente vê aí que o solo tem diversas funções ecológicas, econômicas, estéticas. Né? O solo é a base da infraestrutura humana. 99% das nossas atividades a gente faz sobre o solo, né? Exceto quando a gente voa de avião ou sai de barco, né? A gente não está sobre o solo. Mas, mesmo assim, a gente tem que, né, sair de uma pista, né, um pier, que está conectado com esse elemento solo. Então, o solo é muito importante, muito pouco visto sobre a ótica de todas as suas funções, né, como um organismo extremamente importante, não só para o ser humano, mas como para muitos elementos vivos no nosso planeta. O solo também nos dá material de construção, areia, argila, né, importante para a nossa infraestrutura, é a base das nossas vias, rodovias, né, a malha viária. E o solo também guarda a nossa herança cultural. Né? Nossos ancestrais já enterravam seus mortos no solo, né, os seus finados. Muitos artefatos de culturas e de povos antigos são encontrados em escavações e, às vezes, até mesmo, né, fósseis, materiais aí relativos à paleontologia. Então, isso aqui dá um panorama para a gente de quão importante é o solo, né, de todas essas funções e quão pouco falado é esse elemento. Né? Muitas vezes relacionado com sujeira, que gruda no sapato. Então, é um elemento tão importante e tão pouco valorizado. Né? E a gente tem vários tipos de solos, né? De acordo com cada região do planeta, clima, tipo de material de origem, o tipo de rocha que dá origem aos solos, eu vou ter uma gama bastante grande, né, de diversificação de tipos de solos. No Brasil, a Embrapa propôs um sistema de classificação, né, que a gente chama de Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, que contém 13 classes de solos. Aqui a gente tem uma lista, né, eu não vou esmiuçar nisso, mas quem quiser saber mais detalhes, depois a gente vai deixar nosso contato, pode entrar em contato com a gente, ou pode também procurar essa publicação da Embrapa, bastante atual, que inclusive já está disponível para download, né, em PDF, que é o Sistema Brasileiro de Classificação de Solos, né, vulgo CIBICS. Então, a gente tem desde solos bastante desenvolvidos, como os latossolos homogêneos, que já perderam nutrientes, né, na maioria dos casos, relacionados ao ambiente tropical, né, os seus vizinhos argissolos, que também ocorrem nas suas proximidades, com uma peculiar diferença, que ele não é homogêneo em seu perfil de cima a baixo, ele tem um acúmulo de argila em profundidade. A gente tem o cambissolo, que é um solo jovem, ainda nos seus estágios, está no estágio mediano de formação, né? Nem muito jovem, nem muito maduro. O gleissolo, por exemplo, que é um solo que a gente costuma agrupar na categoria dos solos hidromórficos, aqueles solos que têm a sua morfologia afetada e controlada pela presença da água, principalmente relacionada à redução do ferro, aonde esses ambientes saturados a gente tem uma condição de baixa concentração de ferro, então a gente costuma observar solos acinzentados, né, relacionados à presença do ferro 2. Mitossolo também é um solo bastante desenvolvido,
mais ou menos homogêneo, com uma estrutura forte, né? Essa é a principal diferença em relação aos latossolos. O neossolo, que é um solo pouco desenvolvido. Então, neossolo, prefixo neo, de jovem. Então, é um solo que está começando a ser solo. Até pouco tempo atrás, ele era rocha, né? Ele era material de origem. Então, ele pode ser jovem, ele pode ser pouco desenvolvido, devido a diferentes razões, né? Ele pode ser pouco desenvolvido porque a rocha matriz ou sedimento que o forma tem elevada resistência à decomposição, ou porque ele é constantemente acrescido por sedimentos fluviais, né? Então gerando aí o neossolo flúvico. Anteriormente eu comentei esse neossolo relativo a materiais bem resistentes, a gente costuma denominá-los de neossolo litólico, lito, rocha. Então é um solo que tem a sua gênese ainda muito relacionada à rocha matriz. E até mesmo alguns solos, né, que a gente costuma denominar solos regolíticos, né, ou até mesmo os neossolos quartzarênicos, onde a mineralogia do material de origem é resistente ao processo de intemperismo. Então, não vai evoluir muito além daquele que já apresenta. Então, a gente tem nessa categoria os neossolos litólicos, neossolos quartzarênicos, neossolos flúvicos, todos eles jovens, pouco desenvolvidos, cada um por um motivo específico. A gente também tem os organossolos, né? Organo já remete a uma espessa camada orgânica na superfície. O plintossolo, que é um solo bastante comum de ser encontrado aqui na região de Goiás, na região centro-oeste, são solos também que têm uma relação com a água, só que não é 100% saturado o tempo todo, a ponto de reduzir todo o ferro. Ele guarda alguns bolsões de ar, né? Então ele marca uma posição de relevo onde eu tenho oscilação, né, da água subterrânea, e eu vou ter uma presença de mosqueado, né, que são manchas desse solo, que vão remeter a locais onde eu tenho o ferro oxidado e o ferro reduzido simultaneamente, provocando aí uma malha de cores bastante interessante, né, um solo colorido, né, às vezes até um pouquinho pálido, opaco, mas com diversidade de coloração, denunciando que tipo de solo eu tenho ali. O chernossolo é um solo que tem um desenvolvimento mediano, né, que guarda uma alta fertilidade natural. O vertissolo, que é um solo rico em minerais 2:1, cuja principal característica é a presença de fendas de contração e expansão. Nós temos também o luvissolo, que é um solo também rico em argilo-minerais 2:1, ou às vezes alta fertilidade natural, e mais comumente encontrado na região do Nordeste do Brasil, né, onde a gente tem uma baixa precipitação que leva a uma menor lixiviação desses elementos químicos. O planossolo, né, ocorre uma classe de solos muito relacionada com relevo, né, ocorre em áreas aplainadas, por isso planossolos, geralmente com uma estrutura forte, né, em blocos ou até prismática. E temos também o espodossolo, né, que normalmente ele vai estar relacionado com áreas com a vegetação bastante presente, solos com uma presença considerável da fração areia, onde permite o processo de translocação, né, da solução da água que carrega elementos em profundidade. Ou seja, a gente tem uma gama enorme aí de solos no Brasil, e cada um vai ocupar um espaço de acordo com aquele processo pelo qual ele foi submetido. Aqui a gente tem alguns exemplos, né, algumas imagens, né? Trouxemos aqui a imagem do nitossolo à esquerda, então um solo profundo, vermelho, bastante argiloso, aonde eu mostro para vocês aqui algumas divisões, né, as divisões do solo, onde a gente tem na superfície, com um grande acréscimo de matéria orgânica e uma camada, entre aspas, mais escura, que a gente chama de horizonte A. E o horizonte B significa aquele bem desenvolvido. Então, a gente tem um solo
de um horizonte bem desenvolvido no litossolo, e no cambissolo, por exemplo, a gente tem um horizonte B, só que menos desenvolvido, né? Por isso a gente chama de BI, B incipiente, né? Ou B inicial, está iniciando o seu estágio de transformação. E a gente tem, então, a imagem de neossolo flúvico, né? Cambissolo, agissolo, né? E o cambissolo, de novo, aqui à direita. Então, para exemplificar para vocês aí a gama de cores, né, de posições na paisagem, essa variedade toda que a gente pode encontrar, né, no nosso território em relação aos solos. Bom, gente, eu falei um pouquinho de solos, né, para contextualizar, e agora comentar um pouquinho sobre o karst, né? Então, explicar o que é o karst, né? Talvez vários de vocês que estejam me ouvindo já estejam carecas de saber o que é o karst, mas alguns talvez não, então a gente vai comentar um pouquinho aqui que o karst, ele é um tipo de relevo, né, um terreno formado sobre rochas solúveis, rochas suscetíveis à dissolução química, afetada diretamente pelas águas, né, as águas da chuva, né, e também podem sofrer, além da dissolução química, erosão mecânica. E esse processo vai gerar inúmeras fissuras e rachaduras que podem evoluir para condutos e canais subterrâneos, formando cavernas e outras feições subterrâneas. No karst, a água penetra pela superfície e circula por canais e galerias, formando rios e lagos subterrâneos. Então, aqui a gente tem um esqueminha, né, do karst, lá de São Domingos, né, dos projetos desenvolvidos lá no Labogef. Aqui uma ilustração realizada pelo professor Márcio Zancopé, né, que também desenvolve vários trabalhos nessa região, onde a gente observa, né, o substrato carbonático, né, o calcário, com as suas cavidades e as suas conexões com a superfície. Então, a gente observa aí, né, na superfície do karst, podem ser observadas depressões, né, como as dolinas, e os sumidouros, e também as ressurgências. Então, o sumidouro como o próprio nome diz, o rio some, né, onde some as águas estão correndo pela superfície e, de repente, a água some para dentro da terra. Então, né, lembrando de Lavoisier, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, né, o rio ele não desaparece completamente, ele vai apenas para outro lugar. Ele acha um caminho subterrâneo para percorrer e vai percorrer longos trechos, né, aí embaixo da terra. Né, nessa região de Terra Ronca, a gente tem rios subterrâneos aí correndo 15 quilômetros abaixo da terra, né, às vezes até mais. Vários estudos ainda estão em desenvolvimento nessa região, e a gente tem essa potência toda do karst, né, de levar as águas, né, sobre terrenos muitas vezes escondidos da nossa vista. E a ressurgência é o local onde o rio aparece de novo, né? Ele percorre um longo trecho debaixo da terra e, de repente, aí ele cansa de passear pelo karst e vai buscar um outro caminho de novo pela superfície. Não é brincadeira, tá, gente? É um modo de falar. Então, o karst, uma das características dele é que ele é extremamente conectado, né? Conectado à superfície e o ambiente subterrâneo. Aqui, gente, eu trouxe um mapinha para vocês, só para mostrar aqui a realidade do estado de Goiás. Esse mapa é o mapa do SECAV, é um mapa que fala sobre o potencial de ocorrência de cavernas, onde a gente tem aqui essas cores semafóricas, né, que vai do verde, aonde o potencial de ocorrência é muito baixo, é improvável, né, o verdinho mais claro, médio, o amarelo muito alto. Opa, está um pouquinho... Tá trocado, tá, gente? O verdinho claro é potencial baixo, o amarelo é potencial médio e o laranja é potencial alto e o vermelho é potencial muito alto, tá, gente? Olha, não reparem aqui que a legenda ficou um pouquinho confusa, mas o verde é o menos provável e o vermelho é o mais provável. E as cores intermediárias entre o verde e o vermelho vão dar toda essa gradação de probabilidade de ocorrência de cavernas.
E aí a gente plotando as cavernas que existem na base de dados do CANIE, agora atualizada em 2019, a gente percebe, né, uma grande convergência desses dados, onde a maioria das cavernas, aqui em Goiás, estão justamente sobre esses terrenos com muito alto potencial de ocorrência, né? Muito raramente, com algumas exceções, a gente vai encontrar caverna em terrenos com potencial baixo. Bom, então, voltando àquela questão da dinâmica do karst, né? Aqui a gente tem uma ilustração, um bloco de diagrama, que mostra para a gente como que é essa conexão entre a superfície e a subsuperfície. A gente já viu que a água da chuva, né, se combina com o CO2 da atmosfera e do solo, formando o ácido carbônico. E essa solução ácida, então, em contato com a rocha carbonática, rocha básica, vai promover a corrosão dessa rocha, levando à ocorrência de espaços vazios, e a caverna nada mais é do que um grande espaço vazio, que evoluiu ao longo do tempo. Então, esses espaços, eles começam pequenos, né, como fissuras e trincas, e vão evoluindo no seu tamanho, porque o processo é constante, né? A água da chuva, continuamente caindo sobre a superfície, continuamente sendo enriquecida por CO2. Quando chega no solo, esse enriquecimento ele é ainda maior, e a capacidade dessa solução ácida corroer a rocha vai aumentando ao longo do tempo. Então, a gente tem essa dinâmica aí da dissolução dessas rochas carbonáticas e também da precipitação desses minerais, né, carregados com esses materiais carbonáticos quando chega no interior da caverna. E aí, então, a gente vai ter a formação, né, de estalactites, estalagmites, que nada mais é do que a cristalização desses minerais quando entra em contato novamente com um ambiente mais aerado, né, com condições físico-químicas diferentes. E essa água que caminhava pela superfície, que foi capturada pelas fissuras da rocha e permeou pelo solo do karst, ela vai acabar sendo acumulada dentro, né, desses espaços, desses grandes espaços porosos que são as cavernas, né, os condutos subterrâneos isolados. Aqui a gente tem uma figurinha da nossa querida Milene, né, que projetou essa ilustração, mostrando essa relação, né, do karst com essa epiderme, né, que é representada pelo solo. Então, a gente percebe pela essa ilustração a intrínseca relação que tem o solo e as rochas carbonáticas subjacentes, né, no caso aqui, essas rochas do karst, que sofrem dissolução química. Então, a gente pode notar aqui à direita, né, onde a gente tem o karst exposto, né, o afloramento rochoso, né, muitas vezes colonizado por algumas espécies de árvores muito adaptadas, né, entre elas, por exemplo, a gameleira, que coloca as suas raízes, vai buscar água lá embaixo, né, nas águas subterrâneas, das poucas espécies vegetais que conseguem, né, suportar esse ambiente, né, bastante ressecado. E também a gente percebe, né, essa camada de solo que pode recobrir o karst. Essa camada de solo ela pode ser espessa, ela pode ser rasa, né, mas o importante é a gente lembrar que o solo é um material poroso e que transmite a solução do solo, né, essa água enriquecida aí de diversos minerais, que vai permear por todo o corpo do solo e vai atingir o karst e também vai auxiliar nesse processo de corrosão do material rochoso para a evolução dos espaços vazios. Né? Muitas vezes esse material de solo ele é levado para o interior, né, das cavidades, ele entope, né, ele oblitera esses espaços, e a gente pode ter o que a gente chama aí de conduto comatado. Né? Eventualmente, esse solo que estava ocupando essa cavidade, ele pode ser arrastado pela água da chuva. E à medida que isso vai acontecendo, eu tenho um processo que evolui, né, de perda de sustentação da parte superior do karst, né? Ou seja, é um ambiente que está em constante evolução. E aí aqui a gente vê alguns efeitos dessa evolução, dessa perda de matéria que vem lá do subterrâneo. Né? Aqui a gente tem alguns exemplos
de dolinas, né? A dolina, como a gente já mostrou no slide anterior, da figura do professor Márcio, são como se fossem funis, né? Um funil, é uma conexão entre o meio externo e o meio interno. É um vazio, é um grande buraco, aonde o material que está em cima ele é tragado para baixo por conta, né, da perda de sustentação. E por que perde da sustentação? Porque a rocha é solúvel, né, ela se dissolve, tal qual uma gelatina na água quente, né, onde vai perder essa matéria. Ela vai embora. Essa rocha dura e consolidada em contato com a água, ela pode se transformar num grande nada. E esse espaço vazio, ele vai é, tirando a sustentabilidade do que existe em cima. Então, esses terrenos eles podem ceder à medida que esses espaços vazios subterrâneos aumentam, né, no seu volume. Então, a gente tem os tipos de dolinas, né, a gente tem a dolina de subsidência, que vai ter essa subsidência lenta, que pouco a pouco vai havendo depressões no terreno, né? Muito típicas essas depressões circulares ou elípticas, bastante características do relevo kárstico, ou então eu posso observar o que a gente chama de dolina de colapso, aonde de forma abrupta uma grande massa de solo e rocha que está abaixo é perdida de uma vez. Um caso clássico aqui é a dolina de Coromandel, que está aqui à nossa direita, abaixo, aonde havia um cultivo, uma área de cultivo, não me lembro se era de soja ou de milho, provavelmente é milho, mas Coromandel, em Minas Gerais, assim como um vazante, né, nessa região que existem rochas carbonáticas, aonde a suscetibilidade a esse tipo de processo é muito alta. Então, aqui a gente pode ver na foto de vazante, né, a dolina engolindo a via, né, a rua, a avenida. E o processo está por baixo, não tem como você, muitas vezes, frear um processo dessa magnitude. Então, para isso que existe toda uma análise, né, de ocupação dos solos do karst, para evitar riscos, né, à perda de vida, a problemas inerentes a esse tipo de processo que acontece nas rochas. Bom, basicamente, muitas classes de solos podem ocorrer sobre o karst, desde que haja rochas solúveis e subjacentes. E no Brasil, a gente tem diferentes condições de clima e de relevo que podem limitar ou favorecer essa ocorrência. Normalmente, o que a gente observa? A maior probabilidade de solos ocorrerem próximos à entrada da caverna das classes do cambisolo e os neossolos, basicamente neossolo litólico e regolítico, né? Porque a entrada da caverna geralmente, né, um espaço rochoso, um afloramento, aonde vai dar condição de formação de solos pouco desenvolvidos. Com muito menor probabilidade, muito raro, a gente se deparar com áreas de karst com um tipo de solo, como, por exemplo, o espodossolo ou o neossolo flúvico. Né? Aqui a gente está falando de probabilidade, não que seja impossível. Pode ser, mas basicamente eu também nunca vi. O neossolo flúvico, sim, numa área, mas não exatamente sobre o karst, mas numa área próxima. E, eventualmente, né, sobre o endocárstico, que é esse karst enterrado, como é no caso das dolinas, a gente pode ter uma série de solos diferentes que os recobrem. Né? Latossolo, nitossolo, agissolo, chernossolo, plintossolo, neossolo quartzarênico, gleissolo, organossolo, vertissolo, luvissolo, até mesmo planossolo. Ou seja, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades de ocorrência de diferentes tipos de solos nessa região. Aqui a gente tem uma ilustração só para mostrar como é variada, né, como é delicado esse ambiente. Então, por exemplo, o grupo Paranoá, né, com as suas rochas metamórficas, tem uma grande variabilidade litológica. Por exemplo, eu encontro filitos, quartzitos, calcário, mármore, todos numa mesma região. E por ser uma área metamórfica, né, onde eu tenho dobramentos, eu tenho uma sequência de litologias sobrepostas umas às outras, eu vou ter aí também uma gama de solos muito variável que são possíveis de ocorrer nessa área. Então, nas áreas mais planas, onde eu tenho
um material que é mais resistente, né, ou que vai possibilitar a formação de solos espessos, eu posso encontrar os latossolos. Nas áreas de calcário, mármore, essas rochas carbonáticas que sofrem a dissolução, eu não vou ter solo remanescente, porque todo o material intemperizado da rocha ele é solubilizado e é removido do sistema. Mas esse mesmo karst calcário ele pode ser recoberto por um material residual de outras rochas, né, que sobraram e ficaram sobrepostas ali, recobrindo aquele sistema. Então, eu posso ter uma gama bastante variada de tipos de solos ocorrendo sobre o karst. Né? Muitas vezes, esse karst, a rocha calcária, ela está abaixo de uma outra rocha. Né? Então, essa outra rocha está sendo intemperizada, está formando solo e está recobrindo, né, o calcário que tem embaixo. E ali embaixo eu posso ter uma caverna, eu posso ter uma dolina, né, aí conectando com a superfície. Bom, falando um pouquinho do nosso projeto, Solos do Karst, né, que esse projeto ele nasceu por conta de reconhecer essa importância, né, da fragilidade, tanto do solo quanto do karst, e principalmente a gente verificar que ainda o conhecimento sobre os tipos de solo e a sua distribuição espacial, ele ainda é incipiente, né, nesse âmbito dessa convergência desses dois elementos e ambientes tão delicados. E nesse projeto, então, a gente busca fazer um levantamento de dados e informações para o planejamento do uso do solo, da seleção de medidas conservacionistas para garantir a produtividade agrícola, a segurança alimentar, a produção do karst e também a proposição de medidas de mitigação no caso de impactos negativos, né, incidentes. E aí a gente faz uma série de análises, né, sobre os atributos do solo, atributos físicos, químicos, biológicos, desenvolvidos tanto no entorno das cavernas, como também no interior das mesmas. Também a gente trabalha com essa questão de entender a formação dos solos, né, que é um estudo relativo à gênese dos solos, e também uma análise integrada em relação à fragilidade desse ambiente mediante aos diversos usos do entorno. Então, a gente parte, né, de uma grande gama aí de frentes de trabalho, né, para avaliar os solos do karst, onde a gente busca fazer o mapeamento, né, a projeção espacial desses solos, avaliar os atributos, desde os atributos que são possíveis avaliar em campo, atributos morfológicos como cor, textura, profundidade, estrutura, atributos físicos, né, como granulometria, porosidade, condutividade hidráulica, atributos químicos, pH, fertilidade, né, presença de argilominerais, minerais mais desenvolvidos, menos desenvolvidos, silicatados, etc. Atributos biológicos também, para entender a biota, né, a contribuição, a carga de carbono e nitrogênio, que são incorporadas no solo a partir do meio biótico. Fazer uma análise em relação ao uso do solo, né, o solo como um todo, ele é submetido ao uso agrícola, ao uso turístico, ao uso industrial. Em relação ao karst, né, o uso turístico, visitação de cavernas, alguns locais são submetidos à visitação em massa, com grandes impactos sobre esses terrenos. Uso industrial, por exemplo, a mineração, né, com alguns impactos nesse sistema, e também relacionados à conservação. Então, a gente busca olhar, né, de uma forma integrada essa paisagem, para entender quais são os impactos que incidem sobre esse ambiente e também as melhores práticas e técnicas de manejo para alcançar a tão sonhada sustentabilidade. Aqui a gente tem um mapinha, né, com solos de Goiás, onde foram plotadas as cavernas, e vocês podem notar que, prioritariamente, a ocorrência de cavernas ela ocorre sobre cambissolos e neossolos litólicos, tá? Como a gente havia comentado no slide anterior. Eventualmente, aí a gente tem alguns solos ocorrendo sobre latossolos, né, onde a gente já pode esperar, será que vai ter dolina? Né? Será que vai ter um processo de colapso de um campo cultivado com soja e com milho? Né? Como será que vai se dar esse uso do solo, né, nessas áreas que têm
cavernas, né? Então, a gente tem que pensar que é um queijo suíço e em cima, né, dessa superfície diversas atividades são desenvolvidas. Aqui um pouquinho da nossa rotina, né, de trabalho, né, no âmbito do projeto Solos do Karst. Então, a primeira coisa é ir para o campo, né, sempre equipado com EPI, né, capacete, lanterna, e fazer as nossas coletas, né? Aqui à direita a gente tem uma área com dolinamento, né, onde as meninas, a Letícia e a Aline, fazendo seus estudos aí, ambas minhas orientadas, ambas já formadas, a Aline na geografia e a Letícia nas ciências ambientais, coletando solos, né, fazendo coleta com trado na área externa. A Aline aqui no cantinho inferior direito, fazendo coleta de sedimentos no interior das cavernas, lembrando sempre que para fazer coleta dentro da caverna a gente tem que ter uma autorização do SECAV, né, ir lá no sistema do Cisbio, né, comentar sobre o trabalho, dizer qual é o objetivo e como que a gente vai fazer essas coletas, até mesmo para evitar a questão do impacto, né, impacto do pesquisador, né, dentro desses ambientes tão delicados. E aqui um pouquinho dos resultados, né? Aqui o trabalho da Aline, aonde ela trabalhou nessa região, gerou um mapa de solos, né? E plotou a ocorrência de cavernas, né, sobre esse mapa. E, novamente, aí a gente pode perceber, né, uma predominância das cavernas ocorrendo sobre as manchas de cambissolo e neossolo litólico. Esse outro mapa, ela estimou a suscetibilidade à erosão laminar, aí plotou as cavernas em cima. Então, a gente consegue ver o quão delicado é esse ambiente, né? Muitas cavernas estão aí em áreas extremamente suscetíveis, muito suscetíveis à erosão. E erosão é um impacto extremamente importante, né? Então, como que se dá o uso do solo, como que se dá o entorno, o que está acontecendo aí em termos de conservação do patrimônio espeleológico, né, em áreas tão delicadas dessa forma. Então, são estudos que a gente desenvolve, né, onde busca entender também aqui a questão da cobertura e do uso do solo, né, entendendo, como vocês podem observar, a gente tem aí uma predominância do uso para pastagem e uso agrícola nessa região. Então, a gente pode perceber que é muito fácil a gente encontrar conflitos de uso, né, em termos de precisar ter produção de alimentos, produção agrícola, rentabilidade econômica, e, ao mesmo tempo, ter a necessidade de conservar esse ambiente tão delicado, né, tão frágil, que é o karst e as queridas cavernas, né? Aqui um pouquinho de rotina de laboratório, né, a Aline fazendo o tratamento das amostras lá no LaboGEF, Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física, né, e aqui embaixo fazendo as análises de granulometria e de densidade de partículas no Laboratório de Física do Solo da Escola de Agronomia da UFG. E um pouquinho dos resultados, né, que ela obteve. Então, analisando duas cavernas diferentes, observou a composição granulométrica bastante diferente entre os sedimentos de cada caverna. A Lapa do Boqueirão apresenta um percentual maior de fração areia nos sedimentos. A Caverna Samambaia já apresenta um pouquinho mais de fração silt, e ambas com um teor de fração argila muito pequeno, né, o que indica, né, o que será que está acontecendo nessa caverna, né? Será que naturalmente tem pouca argila nesse sistema ou ela foi perdida, né, por conta dos processos, né, de fluxo hídrico que percola nesse ambiente? E a densidade de partículas, bastante baixa aqui, em gramas por centímetro cúbico, mostra que eu posso ter aqui uma grande participação de matéria orgânica nesses sedimentos, né, em ambas cavernas. Aqui um pouquinho dos resultados da Letícia, né, que analisou fora da caverna. Então, ela já tem alguns resultados um pouco diferentes, mas mesmo assim, ainda guardando uma certa similaridade, né? A Lapa do Boqueirão com um teor de areia maior, também nos solos fora da caverna, e a Caverna Samambaia já na área externa com um teor de argila maior,
né, do que a outra caverna. E nas dolinas, a gente pode notar que elas têm uma grande participação da fração argila, né, uma contribuição de areia até que considerável em ambas, nas três posições, né, e já uma proporção de silt muito pequena, né. Então, a análise granulométrica, o tamanho das partículas aí revela, né, uma variabilidade, né, nesse material bastante interessante. A Letícia também avaliou a umidade, né, do solo, né. A umidade foi avaliada, essas coletas foram realizadas em outubro, ou seja, no final da estação da seca, né, quando começa a chover, ainda estava com a umidade baixa nos solos, e o interessante é a gente avaliar como um todo, né, que a umidade nas cavernas já girando entre 12% e 15%, e na dolina já aumentando para a casa dos 20%, 23% até 27%. Então, a dolina, né, numa área com uma depressão que pode guardar água, né, a umidade do solo bastante maior, né, do que dentro da caverna. Então, isso já dá uma ideia para a gente dessa relação entre o solo da área externa, né, e os materiais encontrados próximos, né, à boca das cavernas, tanto da Lapa do Boqueirão quanto da Caverna Samambaia. E aqui um pouquinho, né, de passeio, né, gente? Eu vou pedir para vocês irem passear um pouquinho comigo, já que a gente está em tempos de pandemia, a gente não pode sair de casa, né? Então a gente tenta viajar um pouquinho pelas fotos, né? E vamos lá para Mambaí, né, que é um kart aqui do Goiás, né, da região do Nordeste goiano, muito próximo ali à divisa com a Bahia, onde a gente tem um karst muito bonito, interessante, aonde a gente tem, né, essa presença aí de material rochoso, siltito, né, e o calcário. Aqui é uma foto gentilmente cedida pelo da UFG, né, professor Marcelo Leão, e as modelos aí, professora Elisa e professora Joana, né, mostrando essa questão também do solo desenvolvido sobre o siltito, né? Então, a gente tem toda essa riqueza litológica desse material desenvolvido nesse local. Sobre o calcário, né, a gente vê que o solo fica acumulado, justamente aquela questão do material rochoso se desintegrar quase que totalmente, e o pouco solo que existe sobre ele, muitas vezes ele é transportado, né, a partir da encosta, e solos originados de outros locais e outras litologias. Aqui ainda em Mambaí, né, já indo um pouquinho mais lá para perto da Bahia, né, próximo à formação Serra Geral, aliás, a Serra Geral, que é onde a gente encontra a formação Urucuia, né, com os materiais arenosos, né, os quartzitos, e a gente observa a formação de neossolo quartzarênico. Então, aí a gente vê essa forte correlação do material de origem com o solo, né, e numa área que tem um gradiente topográfico bastante interessante. Então, a parte mais alta, lá no limite da Bahia, a leste, e a oeste, né, desse limite, o estado de Goiás, né, onde recebe todo o material transportado, erodido da formação Urucuia, formando esses solos, né, acumulados aí basicamente arenosos. Região bastante interessante, muito complexa, né, cheia de vegetações diferentes, tipologias. A gente tem as veredas, né, são áreas úmidas, aonde a gente encontra os solos hidromórficos, né. Aqui tem um exemplo de um gleissolo, a gente pode ver até pelo cupinzeiro, a cor do cupinzeiro, né, bastante cinza, que mostra essa condição de hidromorfia, de redução do ferro, né, dá essa tonalidade acinzentada aos solos. E à direita, uma questão muito peculiar dessa região, que é a presença de mata seca, muito próxima ao curso d'água. Então, a questão do substrato rochoso, né, de perder água pelos poros, condiciona, né, a formação, o desenvolvimento de vegetação extremamente adaptada a essas condições, né. Então, a gente pode ver que na parte alta aí da foto, a gente tem um predomínio aí de
plantas decíduas, né, que perdem as suas folhas e que suportam, né, essa seca, né, desse ambiente bastante desidratado, apesar de estar pertinho do rio, né. Aqui ainda em Mambaí, então a Mambaí a gente observa muito em relação ao solo, uma associação de solos, basicamente cambissolo, neossolo regolítico e neossolo litólico, acontecendo em regiões muito próximas, né, muito vizinhos. Aqui à direita, no canto superior, a gente tem um pouquinho de solo formado, marcado aí pelo esse desnível, pelo degrauzinho sustentado pela raiz, ao lado de um afloramento, né, de calcário, de rocha carbonática, característica dessa região. Aqui a Gruta dos Ecos, né, agora a gente viaja, sai de Mambaí, vai lá para Cocalzinho de Goiás, onde a gente tem uma gruta muito interessante, muito rara por conta da gênese nessa litologia de micaxisto. E interessante a gente ver, né, a presença de solo na entrada da caverna, né, tanto que evidenciada pela presença de vegetação, e dentro da caverna também a gente observa, né, um ser vivo, aí, um vegetal germinando, né, uma plântula germinando dentro da caverna. Ou seja, lembrando que o solo é aquele corpo tridimensional que se forma a partir da decomposição das rochas, né, da mistura do material orgânico com o inorgânico, né, poroso, que pode receber água e dar condição do desenvolvimento de seres vivos, está aí, né? Aí é claro que essa planta não vai se desenvolver a contento, porque vai faltar para ela um elemento essencial que é a luz. Mas, em relação ao solo, ao suporte, aos nutrientes, ela teria toda a condição aí de se desenvolver, né, nesse ambiente. Aqui, então, agora a gente sai do Goiás, vamos lá para o Mato Grosso, uma região muito bonita chamada Rosário Oeste, onde tive a oportunidade de participar da expedição junto com o EGB, uma região de arenito, onde a gente percebe também que na entrada, né, das cavernas a gente tem esse material rochoso, o afloramento, mas a gente tem solo, né, por todo esse ambiente, em volta, dentro, né, mais orgânico, menos orgânico, mais mineral, mas a gente percebe aí que pela presença de vegetação a gente tem uma formação de solo suficiente, né, para atender essa condição de dar suporte aos seres vivos. Aqui uma condição bastante preocupante, onde a gente vê essa questão do conflito de uso, né? A gente está vendo aí uma área desmatada, né, onde as palmeiras foram recentemente derrubadas, e é uma região onde tem franca expansão aí do cultivo de soja, de milho, né, de grãos aí, de culturas anuais, numa região de karst, né? A gente já tem aí as cavernas perto, então qual que vai ser o resultado, né, o impacto dessa atividade agrícola, né, no entorno das cavernas e dentro da caverna? Então, primeiro, para a gente poder entender como isso acontece, é preciso admitir que essa condição frágil existe, né, para depois começar a pensar, né, nessa sustentabilidade, nessa adequação entre os usos. Aqui, indo agora lá para Minas Gerais, Lagoa Santa, aqui é a Lagoa do Sumidouro, é uma dolina muito grande, uma coalescência de várias dolinas, e essa lagoa, nessa época, ela estava bastante seca, baixa, e é uma região com alto impacto de turismo, né? Lá em Lagoa Santa, a gente tem a Gruta da Lapinha, que é, como outras cavernas em Goiás, são visitadas há muito tempo, algumas até centenas de anos, e que sofrem com o impacto do turismo. Então, o pisoteio, a compactação do solo, né? As cavernas, elas muitas vezes são iluminadas, né? Então ela tem um ambiente completamente alterado por conta dessa atividade turística. Aqui é a Lapa do Baú, né, ainda em Minas, né, que mostra bem essa questão essa forma elíptica que aparece na parte baixa da imagem, né, onde a gente tem aí uma área mais úmida, uma depressão do terreno, né, uma subsidência lenta aí desse terreno kárstico, né, onde a gente observa uma vegetação diferente, típica de área de brejo, né, com taboa e outras plantas aí que indica
a presença tanto de gleissolos, possivelmente até organossolos em alguns locais. E na área de encosta, né, onde o terreno é mais inclinado, onde eu não tenho convergência, né, de umidade, uma área mais seca, um ambiente mais oxidante, onde a gente vai ter solos vermelhos aí, com ferro na sua forma oxidada, ferro 3, e uma condição aí para a formação de nitossolos e argissolos. Pertinho ali, né, do Baú, a gente tem uma cidade chamada Funilândia, que fica entre Sete Lagoas e Lagoa Santa, é um nome bastante sugestivo, né? Funilândia, ou seja, a terra dos funis, né? Cheio de dolinas, cheias de áreas com depressões úmidas, né? Com a mesma característica, essas depressões elípticas, com alta umidade, onde eu vou encontrar gleissolos e até organossolos. E próximo a essa área, a gente tem aí um belo de um nitossolo, né, um solo muito argiloso, profundo, né, com agregados de superfície brilhante, uma boa porosidade, aonde eu tenho o uso, né, para cultivo de grãos, né, o uso anual dessa área para cultivo de milho, soja, né, e culturas aí extremamente indicadas para esse tipo de área, né? Então, esse tipo de terreno aí, ele recebe muito bem esse tipo de uso agrícola. Mas a gente tem que estar pensando também, né, que por baixo desse terreno, né, da mesma forma que aparece aí o afloramento calcário, essa rocha ela pode estar abaixo dessa superfície. Então, eu posso ter um processo aí de perda de matéria na rocha abaixo, né, um dolinamento, e até uma evolução aí de colapso desse terreno, né, caso haja um efeito aí de dolinamento. Aqui é a Gruta do Rei do Mato, em Sete Lagoas, né, para mostrar para vocês esse efeito visual da iluminação na caverna, né, uma caverna voltada para o turismo de massa, né, onde a gente tem essas condições bastante alteradas, mas é bonito, de certa forma, para quem não conhece, para quem não é espeleólogo, né, para quem não tem esse espírito aventureiro, né, existe uma certa utilidade em ter esse tipo de intervenção no ambiente, que é permitir a acessibilidade de pessoas que, de outra forma, não poderiam jamais conhecer uma caverna, uma estalactite, né, quando junta a estalactite e a estalagmite, forma essas colunas maravilhosas, né, então, se não fosse assim, talvez não, as pessoas nunca pudessem conhecer. Aqui em Sete Lagoas, né, do lado do afloramento de calcário da Roxane, né, que era pertinho lá da Universidade Federal de São João del Rei, onde eu dei aula, a gente observa a formação de um latossolo vermelho, um latossolo vermelho-amarelo, áreas cultivadas, áreas extremamente requisitadas para cultivo agrícola. Então, a gente tem, né, essa condição aí de proximidade desses ambientes. Ainda em Sete Lagoas, na Serra de Santa Helena, a gente também encontra argissolo vermelho e amarelo, né? Esse material de solo originado de rochas metapelíticas, onde a gente percebe aí os sedimentos com fendas de contração e expansão, indicando alta presença de argila, né, e até alguma proporção aí de argilominerais 2:1, né, que refletem essa maior expansibilidade desse substrato. Aqui, ainda na Serra de Santa Helena, a gente encontra o neossolo flúvico, né? Nessa região tem cavernas perto. Então, eu tenho um neossolo flúvico, aí, um material de solo formado pelo acréscimo, né, de sedimentos fluviais, de granulometrias diferentes. Aqui na base, eu encontro seixos, e na parte mais alta, material mais argiloso, né, mais fino. Então, uma diversidade muito grande aí de materiais nessas condições. Aqui em Coromandel, né, a terra da famosa dolina de Coromandel, a gente tem aqui à esquerda uma área uma mineração abandonada, onde dá para ver a rocha, né, e o solo vermelho aí, entremeado, né, preenchendo as fendas entre a rocha carbonática. E à direita, né, a entrada da caverna, ali onde o nosso colega está se fazer a topografia, a gente observa um material, né, um recobrimento de material orgânico misturado com solo muito pouco desenvolvido, né, aí um neossolo litólico.
Aqui é a nossa clássica dolina de Coromandel, né, um latossolo vermelho muito profundo, aí mais de 10 metros de profundidade, onde, né, de uma hora para outra, né, esse material colapsou e engoliu o plantio, né, que havia sido realizado, né, na estação anterior. Ainda em Coromandel, né, aqui a gente observa dolinas que ainda não colapsaram, mas que estão em processo aí de subsidência, né, essas feições circulares, algumas preenchidas com água, né, outras ainda apenas com solo saturado, as áreas mais úmidas, e cultivo agrícola, né, acontecendo aí adjacente tranquilamente, né. Aqui o Parque Nacional de Bitipoca, onde a gente tem a litologia basicamente quartzito, né, onde os solos derivados desse quartzito, né, são basicamente, na superfície, os resíduos de sedimentos arenosos e também, prioritariamente, a ocorrência de neossolo litólico e cambissolo nessa região. Aqui, fotos gentilmente cedidas pelo Túlio Ribeiro, do Gregel, né, que, nos seus trabalhos de campo em Aracaju, notou essa questão aí da presença de um chernossolo, né, sobre uma área kárstica. É interessante notar essas colorações bem escuras, solo bem rico em matéria orgânica, né? E o nosso querido Petar, né, não poderia deixar de mencionar, né, aquele lugar que me levou a de início, ter curiosidade sobre as cavernas e começar a convergir os meus interesses enquanto engenheira agrônoma e entender qual era essa relação aí, né, do uso da terra com o karst. O Petar, aqui uma imagem que mostra para a gente um pouquinho da sua diversidade de relevo, né, uma área de mata atlântica, bastante preservada ainda, basicamente por conta do seu relevo bastante acidentado, né, o que limita aí grande parte do uso do solo. Um lugar cheio de cavernas, né, até onde eu me lembre, até onde eu tive notícia, não mais de 300, né, agora com as topografias aí, as descobertas pode ter elevado bastante esse número. É um lugar que tem uma geologia bastante complexa, uma grande variabilidade litológica, apresenta um relevo bastante dissecado e o relevo kárstico, né, que vai ter lá os seus vales suspensos, a drenagem subterrânea, e a gente observa nessa região, com frequência, declividades superiores a 30%, alta incidência de deslizamentos e, novamente, abundante presença de neossolos litólicos e cambissolos áplicos. Os solos, eles têm uma alta variação de cor, textura, estrutura, condicionadas pelo intemperismo, né, incidente nos materiais de origem, né, tanto as rochas quanto os sedimentos derivados. Aqui a gente tem, né, a visada aí de um solo profundo, argiloso, na beira do rio Iporanga, né, numa área de Mata Atlântica, extremamente bela, com uma vegetação muito rica, né, e esse solo, né, na margem, né, mostrando toda essa variabilidade aí de solos ocorrendo na região. Aqui uma outra forma, né, dos solos aparecerem recobrindo, né, aí a gente tem o nosso epikarst, né, o solo argiloso preenchendo as fendas, né, que foram formadas ao longo do tempo aí pela dissolução das rochas carbonáticas. Aqui é uma questão de uso do solo, né, um conflito, né, a questão do uso, né, o pisoteio dos suínos, que provoca uma compactação do solo numa área extremamente úmida, né, que vai ter um problema aí de compactação do solo, né, então a gente tem uma grande suscetibilidade, né, de impactos nessa região devido ao uso. Essa região aí do Petar também é conhecida pela criação de búfalos, né, um bicho bem levinho, né, então, assim, como é que se dá essa questão aí da compactação nesses solos que tem o karst subjacente, né? A questão do lixão também, né, uma destinação, na maioria das vezes, não adequada,
né, para os resíduos nessas áreas, lembrando que o chorume percola sobre o solo e pode atingir as cavidades subterrâneas, pode ser transportado a longas distâncias pelo karst. Uma outra condição de conflito também é a questão da atividade da mineração nessa região, né, onde aqui na foto abaixo a gente tem um curso d'água e uma pilha de rejeitos muito próxima a esse curso d'água, aumentando a nossa questão de conflito de uso e de potencial de contaminação. Então, pensando nessa questão do uso e ocupação do solo do karst, a gente já começa a entender que é uma área de alta fragilidade ambiental, tanto por conta da sua suscetibilidade a comportamentos geotécnicos indesejáveis, né, com abatimentos do terreno, no caso das dolinas, e a gente tem que lembrar também que ali tem o aquífero subterrâneo do karst, que esse aquífero possui uma excelente estrutura armazenadora de água, aonde todas as células do karst vão atuar como pontos de recarga, sendo capazes de absorver qualquer elemento poluidor que seja transportado pelas águas das chuvas. E esse aquífero, então, ele pode ser facilmente contaminado por ação de despejo de influentes domésticos e industriais, né, que vai gerar aí também um impacto ambiental, um impacto nas águas, aumento da turbidez, aumento no teor de metais, alteração do pH, condições desfavoráveis à vida aquática, né? Então a gente tem uma gama enorme aí de efeitos indesejados. Lembrando, né, dessa questão geotécnica em relação aos desabamentos, né, que são evidenciados pela presença de dolinas. Em Cajamar, perto de São Paulo, ficou famoso o buraco de Cajamar, né, uma região que tem karst, onde o colapso desse terreno afetou casas no bairro inteiro, né, afetou bastante, né, e então colocando em risco até, né, vidas humanas. Então é importante pensar, né, quando for construir sobre o karst, quando for plantar, pensar o que tem nesse terreno, né, porque o terreno do karst já é um terreno suscetível, a rocha ela começa a ser dissolvida num processo ininterrupto por conta da água da chuva, e é um processo que só vai aumentar. Então, à medida que o uso sobre esse terreno se intensifica, a probabilidade da ocorrência desses eventos negativos também aumenta. Então, é importante aí conhecer o terreno sobre o qual se está trabalhando. Outra questão em relação à fragilidade do karst, né, como a gente já viu, é a questão da poluição e da contaminação. Né? A gente já viu que a água que percola pelos solos do karst pode carregar substâncias perigosas, poluentes, que prejudicam a saúde das pessoas e também dos animais. A poluição das águas subterrâneas ela pode ser causada tanto pelo esgoto das casas, pelo lixo jogado diretamente na terra, pela aplicação de inseticidas, herbicidas, adubos e outros produtos químicos usados na agricultura e também por resíduos industriais. Essa poluição das águas ela pode acabar voltando para dentro das casas, visto que muitas pessoas utilizam o aquífero do karst, né, para o seu abastecimento hídrico. Então são instaladas bombas, né, dentro das cavernas, às vezes, na entrada das cavernas, para pegar essa água de circulação e levar de volta, né, para a sua pia, para a sua caixa d'água. Então, se essa água estiver contaminada, essa contaminação ela pode, né, entrar nas casas das pessoas, né, nesses ambientes, né, causando uma série de doenças aí relacionadas. Então, a gente tem essas três importantes aí entradas, né, de poluentes: os inseticidas, né, a parte de esgoto e o chorume. Né, e o agravante aí, se essa água for removida e usada para abastecimento hídrico, poder disseminar doenças. Bom, a poluição ela vai acontecer quando uma substância que não havia originalmente no ambiente se acumula a ponto de causar mudanças negativas no ambiente e na saúde das pessoas, né? Em grandes quantidades, essas substâncias se tornam contaminantes e podem prejudicar a saúde humana e de outros seres vivos. E aí a gente tem alguns tipos de poluentes, né, mais, né, pensando em categorias. Os metais pesados, alguns exemplos, por exemplo, chumbo, zinco, níquel, cádmio,
Alguns elementos radioativos, césio e urânio, né? Césio bem conhecido aqui, da pessoa que mora em Goiânia, né? E compostos orgânicos, basicamente inseticidas, herbicidas, fungicidas, solventes e óleos. E aí a gente tem essa questão das fontes de poluição, basicamente atividades como agricultura, mineração e despejo de lixo, novamente. Aqui à esquerda a gente tem uma imagem de uma dolina em Mambaí com lixo dentro, né? Um impacto ambiental corriqueiro. A gente nota que as pessoas usam, né, elas olham uma dolina como um buraco que tem que ser preenchido com lixo. Então, essa é um comportamento que é necessário ser mudado com urgência, né? E aqui à direita, né, uma pilha de rejeitos de mineração na beira do córrego. O interessante é que nessa pilha de rejeito já a gente notou até a formação de travertinos, né, que é um tipo de formação que a gente observa dentro das cavernas, muito bonito, todo mundo admira, mas fora da caverna, né, isso denota quão intensa foi essa intervenção, né, esse impacto nesse local. E lembrando, né, que essa pilha de rejeito toda de material carbonático eleva o pH da água e compromete toda a vida aquática aí desse córrego passando nesse local. E aí, já pensando, então, já caminhando para o nosso final, né, já pensando nesse último aspecto, né, dessa fragilidade, a gente tem a erosão. A erosão, que é a perda de solo, né, a erosão hídrica é a perda de solo provocada pela enxurrada durante as chuvas, e ela pode carregar, além de perder terra, ela pode carregar junto com essa terra que está sendo perdida, né, adubo, defensivo agrícola, chorume, tudo isso indo para o interior das cavernas, e poluir as águas subterrâneas. E também pode provocar o assoreamento desses cursos hídricos, tanto superficiais quanto subterrâneos. E aí a gente tem que lembrar que a erosão é um processo que depende de alguns fatores. Depende do quanto chove e quão forte chove numa determinada região. Depende se existe proteção no solo, proteção essa dada pelas plantas ou não, e até mesmo de características, né, de atributos intrínsecos do solo. Existem solos mais suscetíveis e menos suscetíveis à erosão. E aí lembrar também, né, que essa questão dos sedimentos depositados, né, a erosão é um processo natural. Então, há milhares de anos ela ocorre, e muitos dos achados arqueológicos, né, que a gente já estudou e já viu outros estudos realizados, né, em relação aos sedimentos que se depositam na caverna e que recobrem, né, vestígios históricos de civilizações antigas, e a gente pode também avaliar até efeitos, né, e como que é a variação do clima, né, a partir dessa perspectiva aí dos materiais que se acumulam dentro da caverna. Bom, para encerrar, então, né, gente, a nossa conversa de hoje, né, eu trago essa figurinha que eu acho ela muito didática para mostrar como é que é uma caverna por dentro, né, a anatomia da caverna, e que na superfície, às vezes, a gente nem imagina que existem esses espaços vazios tão ricos, né, internamente. E lembrar que é muito importante a manutenção da cobertura vegetal nessas áreas, porque ela vai dar uma proteção ao solo, né, e a gente não quer ter erosão, a gente não quer ter poluição dessas áreas, né, e evitar, então, uma série de impactos decorrentes, né, seja, né, da poluição, do processo erosivo, afetando esses corpos hídricos, e uma poluição generalizada. Pensando, então, nessa conservação do nosso patrimônio espeleológico. Bom, gente, falei demais, né? Eu agradeço a vocês, agradeço a atenção, todos que ficaram aqui, né? Aí, nos dando essa audiência. Quem tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato conosco, o nosso contato está aí. Quem quiser fazer uma visita para a gente lá na UFG também vai ser muito bem recebido. E eu agradeço a atenção, agradeço ao convite do Gregel, e boa noite, então, pessoal. Até mais. E agora a gente, né, parte para uma sessão aí de perguntas e respostas. Certo. Obrigada, professora Renata, pela sua disponibilidade de apresentar a live para a gente.
A gente vai começar com as perguntas, então. A Jamile Silva perguntou: há várias dessas agriculturas alternativas, como a agricultura sintrópica, que afirmam recuperar solo degradado. Mas o solo, sendo recurso não renovável, teria como ser recuperado tão rápido? Mesmo que a vegetação aumente, o horizonte orgânico poderia chamar de recuperação do solo? Sim, uma das premissas, né, da agricultura sintrópica, da agroecologia, de todos esses movimentos, né, é o acréscimo de matéria orgânica sobre o solo. Então, primeiro ponto, a matéria orgânica não está sendo perdida nem removida, né, o que protege contra a erosão e contra a perda, né, da camada mais fértil do solo. O segundo ponto, a matéria orgânica ela está sendo acrescida ao solo. Então, eu tenho aí um efeito positivo sobre o solo, de acréscimo de matéria orgânica, né, de acréscimo de nutrientes advindos dessa matéria orgânica, e uma melhoria geral, né, desse ambiente biótico, né, porque a matéria orgânica ela vai entrar na ciclagem dos nutrientes, né, a matéria orgânica por si só, à medida que ela se decompõe, ela fornece carbono, fornece nitrogênio, fornece fósforo, potássio, uma série de nutrientes. Então, eu vou ter um sistema cada vez mais forte, mais robusto, a partir do acréscimo da matéria orgânica. Às vezes, dependendo da degradação, do estágio de degradação da área, esse retorno a uma qualidade ambiental ele é mais lento, mais demorado, mas ele é sempre mais positivo. Obrigada, professora. Agora a gente vai para a pergunta da Adriana Ribon. Para as classes de solos que ocorrem sobre o karst, poderia ser critério de enquadramento em níveis mais detalhados futuramente no Sistema Brasileiro de Classificação de Solos? Já tem alguma discussão sobre esse assunto? Não que eu saiba, né? Até onde a gente acompanha esse assunto aí dos solos do karst, ele ainda é um assunto perdi a palavra agora, gente, pouco comentado, né? Pode até ser que eu desconheça, posso estar desatualizada, por exemplo, mas eu acredito que, como eu comentei, o karst ele é um ambiente, ele é um tipo de relevo. Então, ele abriga as diversas classes de solos. Eu não sei, eu acho que não teria uma classificação específica para isso, mas muitos solos que já existem no Sistema Brasileiro de Classificação, eles podem aparecer no karst, né? Então, é mais relacionado não como uma classe específica, mas como um ambiente específico, né, que vai gerar a classes que já existem, já estão descritas no sistema brasileiro. Terceira pergunta, é do Felipe Geologia. Nessas coletas, como avalia o impacto das cavernas? Qual é a proposta de levar esse conhecimento à população local ou mesmo da cidade do grupo? Você pode repetir o início da pergunta, por favor? Posso? A primeira parte? Ok. Nessas coletas, como avalia o impacto nas cavernas? Qual é a proposta de Bom, levar... Felipe, tudo bom? O impacto a gente avalia principalmente em relação à erosão, né, e à contaminação. Esses são os impactos relacionados diretamente ao solo, né? E a questão de levar esses estudos para a comunidade é muito importante, Felipe. Você tocou num ponto nevrálgico aqui dessa questão, que é a ideia da gente retornar para a sociedade aquilo que ela investe, né, nas pesquisas, na universidade. Então, isso é muito importante. E a gente desenvolve também, além dos projetos de pesquisa, a gente desenvolve os projetos de extensão universitária, tanto o projeto Solo na Escola, né, do IESA, o UFG, e também o projeto Karst na Escola, né, que não são realizados apenas no ambiente escolar, né, ele é realizado no ambiente de um assentamento rural, né, junto a gestores. Então, a ideia é que a gente consiga divulgar a importância do solo e a fragilidade do karst para as pessoas que habitam nesse ambiente. Então, a gente enxerga que é muito importante a gente dividir esse conhecimento com as pessoas que moram nesse lugar, que muitas vezes não têm a menor ideia,
do que tem sob os seus pés. Então, a nossa participação nesse sentido é de tentar interagir o máximo possível com a comunidade, fazer palestras, atuar junto com o ambiente, às vezes, dos municípios. Aí a gente sabe que o ser humano mais afável à mudança são os jovens e as crianças. Então, por isso que esses projetos carregam o sobrenome de Na Escola, né, porque a gente entende também, como outros estudos apontam, que a educação ambiental ela é muito mais efetiva, né, com os humanos mais tenros, que estão mais propícios a mudanças de hábitos, né? Então, a ideia de desenvolver esses projetos no ambiente escolar, tanto com os alunos quanto com os professores, é começar a semear desde pequeno, né, um olhar carinhoso e cuidadoso, né, desses futuros usuários aí da Terra que vão vir aí, que vão ficar com esse problema dos impactos ambientais aí cada vez mais sérios para resolver. Ok, professora. Agora a pergunta é da Antonieta Mourão. Como se manifesta o epicast nessas áreas estudadas? Qual o papel verificado para o armazenamento de água e para a infiltração de água para o sistema freático? Bom, o solo se manifesta de formas variadas. Às vezes ele existe um solo espesso, às vezes ele não existe, né? Não existe, o karst está descoberto, e o solo ele atua como uma zona de amortecimento, né? Então, quando tem solo, a gente tem uma camada, né, como se fosse uma grande esponja sobre o karst, que vai fazer com que o movimento de água, né, desde o seu compartimento da atmosfera até o compartimento litosfera dentro da caverna, ele seja mais lento. Então, por isso que o solo é importante como um importante reservatório hídrico. O solo, com seus poros pequenos, com toda essa conjugação de poros pequenos e grandes, macroporos, meso e microporos, ele vai dar uma desaceleração na velocidade de percolação da água. Então, quanto mais solo eu tenho, né, mais demorado vai ser a água que veio da chuva até atingir a parte subterrânea. Então, eu vou ter um armazenamento hídrico geral aí nessa bacia hidrográfica, nesse pequeno local aí de observação, por conta do solo, né? Como a gente viu lá os estudos da Letícia Nadolina, dentro da área que tem solo, a minha umidade é muito maior, né? O solo ele vai guardar essa umidade por mais tempo. Ok. A pergunta agora é da Silvia Farias. O que diferencia a idade de um solo? Um mais antigo que o outro? E como se pode relacionar essa idade ao intemperismo climático? Na verdade, a gente não relaciona muito em relação à idade, né? Porque às vezes o tempo ele pode ser o mesmo tempo e gerar solos mais ou menos desenvolvidos, porque a formação do solo, o solo é um produto, né? A formação do solo ela engloba 5 fatores: material de origem, né, que é ou a rocha matriz ou sedimentos, o clima, o relevo, os organismos e o tempo. Então, o tempo ele é um dos fatores de formação de solos, mas a gente tem outros 4. Né? Então, muitas vezes a gente tem um material de origem mais resistente que vai atrasar o desenvolvimento de um determinado tipo de solo. Enquanto, sob às vezes o mesmo clima, o mesmo tipo de relevo, se eu tiver um material de origem mais facilmente intemperizável, eu vou tender a gerar um solo mais desenvolvido no mesmo, né, num tempo muito mais rápido. Eu posso ter latossolos desenvolvidos sobre basalto, né, com menor quantidade de anos do que, por exemplo, um latossolo desenvolvido aí sobre material um arenito com um cimento argiloso, formando um latossolo de textura média, por exemplo. Então, assim, essa conjugação, né, desses 5 fatores é que vai me dar a ideia de desenvolvimento do solo, que nem sempre está relacionado com a quantidade de tempo em anos propriamente dita. Ok. Agora a última pergunta é do Túlio Ribeiro.
Você saberia dizer qual seria a rocha-fonte das areias nos solos encontrados dentro das cavernas da região de Vila Propício? A gênese das areias, ali a gente tem a região de Vila Propício, ela está na interface ali do Araxá, né, do grupo Araxá, que tem quartzitos, né, e tem também filito. Então, a gente tem essa mistura aí de rochas que geram solos diferentes na área externa. Com o transporte hídrico, né, pelas águas da chuva, que invariavelmente vão convergir para as áreas mais baixas, que muitas vezes são as cavernas, então o sedimento que está na caverna ele pode ser proveniente de diferentes litologias, que foram sendo transportadas, né, em tempos diferentes por cursos hídricos, fluxos hídricos de competências diferentes, né, mas a gente pode imaginar aí que possa estar havendo uma deposição seletiva desses sedimentos. Né, tá, o que a gente vê, os sedimentos arenosos, é o que sobrou. Pode ser que o fluxo hídrico tenha constantemente tenha estado removendo o material argiloso, material mais fino, e deixando ali remanescente um material mais arenoso, mais pesado, de diâmetro maior, que exige uma competência de fluxo hídrico mais alta para ser carregado. Tá certo. Professora, surgiu mais uma pergunta aqui no chat, é da Lohane Barbosa. Qual procedimento deve ser tomado quando ocorre desertificação do solo em regiões semiáridas? Bom, desertificação do solo em região semiárida é algo, primeiro, que pode ser um processo natural, né? Então, a gente já tem uma área que é semiárida, que tem baixa precipitação, então a baixa precipitação, ela induz a desenvolvimento vegetal muito limitado, né? Então eu já posso ter áreas aí com densidade vegetal baixa, né? A questão da desertificação, né, também relacionado com uma arenização, né, um acúmulo de areias. Então, a gente tem um processo aí complicado, porque tem uma interface de uma causa já natural, por conta da baixa precipitação, mas o que a gente vê em relação ao impacto é que, por exemplo, a caatinga é né, que ocorre aí bioma que ocorre na região semiárida, também vem sendo muito impactada, também vem sendo desmatada. E essas plantas, né, da caatinga, bem ou mal, já estão adaptadas àquele ambiente. Uma vez que você remove essas plantas para tentar incluir outros tipos de cultivo, você altera o equilíbrio, né? Você tenta forçar uma produção vegetal no ambiente que não tem essa capacidade, principalmente em relação ao suprimento hídrico. E, por exemplo, em termos de cultivo, você teria que lançar a mão de irrigação, né? Que também iria tirar água de algum lugar para colocar ali na superfície para gerar produção agrícola. Então, é um processo muito complicado, porque a caatinga ela vai ter uma regeneração natural muito dificultada caso essas áreas desmatadas para cultivo sejam abandonadas. Então, é uma área que quase não se recupera. Então, é um problema bastante dramático essa questão aí da desertificação. Tá certo. Mais uma vez, eu queria agradecer em nome do Gregel a sua participação, ter se disponibilizado a fazer a live para a gente. Eu queria reforçar que o formulário está na descrição do vídeo para quem quiser receber o certificado e também para a gente ter uma noção de qual está sendo o nosso público. Depois da live agora vai ter uma after live, vai ser disponibilizado o link no WhatsApp do Gregel e do Pequi. E na semana que vem, dia 30, 19 horas, a gente vai ter a live com o professor Rogério Agoda sobre sistemas hidrológicos superficiais e cársticos. E é isso, gente. Não fiquem de fora, semana que vem. Ok, boa noite.